Fala pessoas, tudo bem? Vamos dar continuidade no nosso curso aqui no YouTube. E hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre Mercúrio. Mercúrio natal, né? O Mercúrio como a gente entende ele no mapa natal e também como que a gente consegue, qual que é a importância que ele tem quando fica retrógrado. Tem algumas coisas que são legais nisso, né? Porque você tem pessoas que podem nascer com o Mercúrio retrógrado e tem pessoas que podem deixar de ter. Fala pessoas, tudo bem? Vamos continuar com o nosso curso aqui no YouTube? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre Mercúrio, ver qual que é a importância que ele tem no nosso dia a dia, que não é pouco, né? O Mercúrio é uma coisa bastante relevante. E vamos falar aqui sobre como que a gente entende ele no mapa natal, quais são os estados cósmicos, que são super importantes, e também como que ele funciona de forma retrógrada, né? Os planetas pessoais, Vênus, Marte e Mercúrio, quando eles estão retrógrado no mapa natal das pessoas, eles podem ser fontes de problemas. Mas o Mercúrio tem um negocinho que é bastante interessante que a gente vai discutir aqui. Muito bem, então o que a gente vai fazer agora? Mercúrio, planeta da comunicação, todo mundo sabe disso, né? Mercúrio é o planeta da fala. Só que uma coisa que as pessoas esquecem constantemente é que a comunicação ela não acontece só através da fala. Todo tipo de comunicação acontece com as habilidades de Mercúrio. Então, Mercúrio é a comunicação não verbal, né? Física, né? Aquele negócio de falar com as mãos. É a maneira como eu enxergo as coisas, né? Porque eu vejo, eu recebo as informações e eu aprendo aqui dentro da minha cabeça também através da visão. Consequentemente, a audição também faz parte de Mercúrio, né? A maneira como eu escuto as coisas. Então, todas essas formas de comunicação e aprendizado são regidas pelo planeta Mercúrio. Então, a gente tem facilidades e tem dificuldades. Isso depende muito de que signo esse Mercúrio está posicionado e também de qual planeta está próximo dele ou afetando ele. Então, à medida que a gente vai caminhando dentro dessa aula, a gente vai entendendo isso. Então, o que a gente tem que pensar primeiro? Mercúrio está antes da Terra, certo? Então ele está entre a Terra e o Sol. O que faz com que ele tenha uma proximidade muito grande com o Sol. Na questão de distância, Mercúrio nunca vai ficar a mais de 26 graus de distância do Sol, se eu não me engano. O que quer dizer que ele nunca está fazendo aspectos com o Sol. Ele nunca está fazendo um aspecto de sextil, ou uma oposição, ou uma quadratura, nunca. Então Mercúrio e Sol estão muito próximos um do outro. O Mercúrio ele é muito mais rápido do que o Sol. Ele dá a volta, presta atenção, ele dá a volta no Sol em aproximadamente 3 meses. Então você tem o Sol andando aqui e o Mercúrio está dando volta aqui. Ele dá a volta em 3 meses. Porém, quando a gente olha isso num mapa astral, o Mercúrio não dá a volta no zodíaco em 3 meses. Isso é bem mais. Por quê? É a perspectiva da Terra que a gente tem que ter, certo? Então ele está muito próximo do Sol, então da visão da Terra parece que ele está acompanhando o Sol. Então ele vai dar a volta no zodíaco ali, mais ou menos no tempo do Sol, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de como estão acontecendo as coisas ali, tá? Então ele está sempre próximo. Então se você olhar no mapa de uma pessoa, quando você estiver conversando com alguém sem ter o mapa dela, você pode ter certeza que o Mercúrio está no signo solar da pessoa, ou ele está um signo antes ou um signo depois. Ele sempre está muito perto. Então, se você tem uma pessoa com um Sol em Libra, por exemplo, ela pode ter um Sol, um Mercúrio em Virgem, Mercúrio em Libra ou Mercúrio em Escorpião. Só. Não existe outra opção. Está sempre ali pertinho, tá? Então, o Mercúrio, a hora que vai andando, o Sol vai andando, o Mercúrio vai andando próximo dele aqui, né? Ele vai fazendo esse caminho aqui. Então, ele tem essa volta ali na visão da gente da Terra, ele vai levar ali mais ou menos o tempo que o Sol leva para dar a volta no zodíaco, certo? Você vai encontrar em vários lugares que o Mercúrio dá a volta em 87 dias e 23 horas, mas isso é a volta que ele dá da ponto de vista do Sol, tá? Então ele tem uma média de tempo que ele fica por signo, que aí ele vai ficar entre 7 e 8 horas ali, por 7 e 8 dias por signo, tá? Mas o que vai acontecer, né? A gente tem essa ideia de que ele está passeando e ele está fazendo essa alteração
Beleza? Então, na mitologia grega, o Mercúrio está associado com o deus Hermes, que é aquele deus com as asinhas ali na sandália, né? Então, o que isso representa do ponto de vista simbólico? Ele mostra como a informação voa, a informação caminha muito rápido, muito mais do que a nossa mente consciente é capaz de perceber, né? São muitas informações que voam o tempo todo. Hoje em dia o negócio nem se fala então, né? Você ouve falar numa coisa, dali 5 minutos já é outra completamente diferente. Então a gente está sempre trocando de informações. E essa figura do Deus com a asinha faz com que a gente tenha a percepção de que todas as informações são constantemente alteradas numa velocidade muito, muito alta. Ele, literalmente ela voa, tá? Literalmente não, né? Mas ela voa, tá? O Mercúrio era o deus, Mercúrio barra Hermes, né? Era o deus que sabia de tudo. Ele tinha todas as informações sobre todos os deuses, todos os mortais, todos os segredos, ele tinha tudo e ele passava isso de um lado para o outro. Ele tinha segredos com os quais ele fofocava e contava e tinha outros que não. Então depende muito do caso, né? Depende muito da história. Então, esse Mercúrio, ele representa essa capacidade, esse poder que a informação tem e como que a gente consegue levar isso de um lado para o outro, inclusive do lado de fora para o lado de dentro, do lado de dentro para o lado de fora. É a forma como eu me expresso, né? É a característica da minha fala, é a velocidade com que eu leio, é a capacidade que eu tenho de ouvir e fazer a minha interpretação correta das coisas que estão ali. E correta para quem? Para quem está ouvindo, né? Porque cada um tem a sua verdade. Certo? Cada um tem a sua experiência. O Mercúrio vai mostrar para a gente qual que é a habilidade que a gente tem de aprender coisas. E isso vai ficar muito diferente dependendo do signo onde eles estão. Quando você tem um Mercúrio num estado de exílio, por exemplo, que é o estado quando ele está em peixes, não quer dizer que a pessoa é burra, né? A gente não consegue ver isso. Dependendo de alguns posicionamentos, a gente pode ter uma pessoa com um pouco mais de dificuldade de entender umas coisas. Por exemplo, se você tem Mercúrio em quadratura com Saturno, por exemplo, você pode encontrar uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de ler, pode ter demorado um pouco mais para começar a falar, pode ter um pouco de dificuldade de conseguir escrever, né? Tem até algumas características que estão associadas com alguns planetas que fazem efeito em Mercúrio, mas só o Mercúrio sozinho, ele mesmo no estado de exílio ou queda, não quer dizer que a pessoa não sabe fazer uma coisa ou outra, tá? Ele pode ter uma dificuldade ali. Ele fica em domicílio no signo de Gêmeos, que é o próprio signo da comunicação, é o signo do ar, né? E aí que a gente pode lembrar que, como eu falei na aula de Marte, a gente tem, todos os planetas têm uma dualidade, certo? Tem o positivo e o negativo. E eles, como são distribuídos, como tem planetas que regem dois signos, esses planetas têm duas caras, mais ou menos, ele tem duas formas de expressão. Mercúrio é regente de Gêmeos e de Virgem. E ele expressa essa forma de aprendizado de maneira diferente. Quem tem Mercúrio, o Mercúrio colocado em Gêmeos, vai falar mais da capacidade de aprendizado através da socialização e intelectualização, da fala, da leitura, da escuta, tá? E você conseguir se comunicar com mais facilidade, isso flui com mais facilidade da maneira intelectual por causa do elemento ar. Quando você tem Mercúrio em Virgem, você tem uma capacidade de compreensão do mundo físico, que é através da observação e vendo como que determinadas coisas funcionam. E aí você consegue manualmente melhorar aquelas coisas, seja através de processos, né, de informática, de planilhas, né, daquela coisa toda, ou também manualmente na coisa física, de habilidades de marcenaria, por exemplo, de mecânica, né? De você olhar e você entender como funciona um motor e tal. E aquilo acaba sendo altamente atraente, né, e significativo para aquela pessoa. Ela não precisa conversar com os outros. Ela tem a própria conversa interna olhando para entendendo como esse mundo físico funciona. Então tem essa dualidade, tem essa diferença ali, tá? A parte da comunicação, da fala,
é um pouco mais sensível nesse negócio de Virgem, porque Virgem é um signo que é um pouco mais tímido, né? Ele é mais quietinho, ele é mais observador. E Mercúrio e Gêmeos não, né? Gêmeos fala ali mais do que precisa às vezes. Então a gente tem essa diferença bastante sensível de expressão da posição desse planeta, mas ele ainda assim está num estado de domicílio. Tá? Ele fica em exaltação no signo de Aquário. E esse signo de Aquário é bastante interessante porque é um signo também de muita conversa. É o signo dos amigos, dos grupos, das ideias, né? Da discussão, da junção, da socialização com a galera. Né? Então o Mercúrio se dá bem ali porque ele consegue expressar todas as ações dele de uma forma bastante positiva e bacana, legal. Ele está ali sempre conversando com a galera. E o Aquário é um signo extremamente inteligente também. É o signo, tá? Eu não estou falando que todas as pessoas de Aquário são super inteligentes, estou falando que o signo é um signo que tem muita inteligência dentro de si, muita criatividade, inovação, aquela coisa toda. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê Mercúrio ali, a gente fala, pô, é uma pessoa que fala bem, que se expressa bem, ou que tem muita facilidade de conversar com qualquer tipo de pessoas, que tem muitas ideias, que cria várias coisas, né, bastante intenso ali. Isso pode ser para o lado positivo ou para o lado negativo, dependendo da composição que a gente tem de outros planetas juntos ali, tá bom? Então, Mercúrio fica em exaltação em Aquário. E aí a gente tem os outros 3 estados que são estados que não funcionam muito bem. Por exemplo, se você tem o signo de Virgem traz o estado de domicílio para o Mercúrio, o lado oposto é exílio, tá? Então, só para vocês entenderem bem aqui, sempre a gente vai ter. Domicílio é uma coisa, o lado oposto, exatamente o lado oposto, o signo oposto é o exílio. E o estado de exaltação fica num lugar e exatamente o lado oposto fica a queda, tá? É sempre o oposto. Então você tem ali você tem ali o Mercúrio em domicílio em Virgem e ele fica em exílio em Peixes. E aqui é bastante óbvio, inclusive, né? Se você tem um signo que é super pragmático, super intelectual e matemático e físico como Virgem, e o lado oposto dele é o completamente disperso, né? Completamente no mundo da lua, pensando na arte, pensando na espiritualidade. Então é difícil ali, né? O Mercúrio em Virgem, ele consegue falar e agir exatamente do jeito que ele quer, matematicamente exatamente do jeito que ele quer. O Mercúrio em Peixes, ele não sabe nem quando ele está falando às vezes, ele não faz ideia do que está acontecendo. O signo de Peixes é um signo muito complexo porque ele está ligado com energia, ele não está ligado com físico, né? Então tem muita dificuldade de lidar com o pragmatismo e a burocracia do nosso dia a dia. Então, quem tem Mercúrio em Peixes pode ter uma dificuldade muito grande de se expressar, de falar o que está sentindo, ou às vezes fala um negócio, mas está pensando outro e não consegue encaixar esses dois e as pessoas não entendem o que a pessoa está dizendo. Então, você tem essa complexidade de ação aí de um para o outro, tá? O signo de Gêmeos tem domicílio e o oposto é o Sagitário. E aí tem um negócio bastante curioso, né? Porque o Gêmeos, ele é o signo da curiosidade, né? Do conhecimento. O que ele quer fazer? Ele quer conhecer tudo. Tudo. A vida é um lugar muito interessante, então para ele ficar parado num lugar só. Então ele quer conhecer todo mundo, tudo, o tempo todo, lê 750 livros, assiste 200 filmes ao mesmo tempo, estuda com música e TV e mais alguma coisa ligada, né? Tem tudo isso funcionando simultaneamente. E isso dá pluralidade de habilidades de Mercúrio e Gêmeos. O Sagitário é um signo de especialização. Ele é um signo de se tornar muito sábio dentro de um assunto. Então você tem uma diminuição nessa pluralidade de ação de Gêmeos. O Sagitário ele fecha dentro de um ponto, ele se torna mestre dentro de um assunto. Por isso que quando a gente olha na questão de ensino, o Gêmeos está ligado com o ensino fundamental, aprender a falar, ler, escrever, conversar com as pessoas. E o Sagitário ele está ligado com a faculdade, a pós-graduação, o mestrado. Então é um ensino superior, é a sabedoria. Uma coisa é você ter conhecimento e outra coisa é você ter sabedoria. Tá? Então quando o Mercúrio está lá em cima,
ele tem mais dificuldade de conseguir achar um caminho saudável para ele ali, tá? Não é que ele não aprende, ele aprende, mas ele não tem todo esse volume de informações que ele pode ter. Quando você coloca o Mercúrio em Leão, aí a gente tem um estado de queda que é bem mais problemático. Porque quando você tá em Aquário, o Aquário é o signo da comunidade, né? Então, eu vou lá procurar entender o que está todo mundo falando para mim. Eu vou lá e vou conversar com todas as pessoas e eu vou ouvir ideias, eu vou me adaptar a ideias, eu vou criar situações novas, né? Então, eu estou ouvindo o que os outros estão falando. Quando você está em Leão, o lado negativo de Leão sempre fala muito forte, né? Que é a verdade é minha e você ouve se você for esperto. Aquele negócio, né? É, quem pode manda, quem é esperto obedece. Alguma coisa nesse sentido. E o Mercúrio em Leão vai fazer com que a capacidade que a pessoa tenha de abrir a mente e ouvir o que os outros estão dizendo e aprender com as outras realidades diminua. Então ela tem uma certa dificuldade de conseguir se conectar com outras informações que não sejam a verdade que ela decidiu que é a verdade dela. Uma outra coisa também é talvez uma certa dificuldade de conseguir se adaptar com a comunicação geral, né? Você conseguir falar com clareza, você conseguir ser compreendido com clareza sem ter essa visão de estar impondo coisas ali. Mesmo que a pessoa não tenha vontade, às vezes ela fala sem, naturalmente ela pode ter um tipo de comunicação que passa essa imposição, essa tirania, né? Uma coisa que não seja tão bacana. Então pode ser muito mal compreendido às vezes. Você não tem essa facilidade essa fofura, né? Ou essa amizade, essa coisa bacana que tem Mercúrio em Aquário ou em Gêmeos. Certo? Então esses são os estados cósmicos. Nos outros signos, Mercúrio funciona com a cara do signo, né? Então, quem tem Mercúrio em Touro, por exemplo, pode ser uma pessoa que lê mais devagar, que se comunica mais devagar, né? Tem um outro ritmo de comunicação e aprendizado. Se você tem Mercúrio em Áries, por exemplo, você vai falar muito rápido. Você fala muito, sabe aquela pessoa que fala rápido, 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 que ela não tem nem você saber, às vezes ela nem usa vírgula e ela comprime as palavras, constringe as palavras, ela não pronuncia, porque ela quer acabar logo a frase. Então é mais ou menos desse jeito, tá? Então você tem que imaginar como que essa pessoa fala e colocar no signo e tentar traduzir isso ali. Beleza? O Mercúrio também representa ah, tudo que é juventude, adaptabilidade, agilidade, rapidez, habilidade manual, comércio, né? Capacidade que a gente tem de fazer negociação e comprar e vender coisas, a razão lógica, né? Óbvio, né? Porque a razão espiritual e energética está em peixes, né? Nos signos de água. O Mercúrio representa a razão lógica, a intelectualidade. É, fala do ensino, principalmente do ensino fundamental. E uma coisa que é bastante importante, Mercúrio fala sobre os deslocamentos de curta distância, né? Então, onde eu vou daqui para a escola é um deslocamento de Mercúrio. Se eu for daqui para o Japão, é um deslocamento de Júpiter, tá? Tem essa diferença de distância ali acontece entre um e outro. Uma outra coisa que aparece em Mercúrio é irmãos. Ter ou não ter irmãos e qual é a relação que eu tenho com eles. Todas as relações diretas, muito próximas, estão vinculadas com Mercúrio também, tá? Então, se você tem um Mercúrio em quadratura com Saturno, como eu citei no começo da aula, você pode não ter irmãos. Se você tem um Mercúrio em quadratura com Marte, por exemplo, você pode ter uma relação muito conflituosa e às vezes até violenta com irmãos, tá? Então a gente tem várias opções aí de como que Mercúrio vai atuar no nosso dia a dia. Pelo lado negativo, prolixidade, né? Falar muito, fofoca, intriga, desonestidade. Mercúrio também fala sobre bom, mentiras, né? Desonestidade, essa habilidade de contar histórias diferentes do que é a realidade para você enganar as pessoas. Fala de nervosismo. A pessoa fica, né? Se você está num Mercúrio no aspecto tenso, você pode ser uma pessoa muito tensa, principalmente aqui dentro da cabeça. Certo?
E dependendo de onde ele está, ele também pode falar sobre esquecimento, né? Dependendo do estado cósmico e da casa onde ele está e também planetas ali, tá bom? Agora o que acontece? Mercúrio fica retrógrado, né? Todos os planetas ficam retrógrados durante o ano. A diferença é que se você tem um Mercúrio retrógrado, você tem um planeta que é muito rápido, mudando de direção muito rápido. E isso pode causar impactos. E eu gosto de explicar o negócio desse jeito. Pensa que você está andando na rua. Você está andando na rua, não, melhor, você está subindo uma escada rolante, né? Você está subindo uma escada rolante ali. Na sua frente tem uma velhinha de andador, né? O que quer dizer que você olha para aquilo ali, você vê que você imagina que na hora que ela chegar lá em cima para descer da escada rolante, vai dar um trabalhinho, né? Ela vai ser um pouco mais lenta. Então o que você vai fazer? Você vai desviar e vai passar por ela ali. O que quer dizer isso? Que esse tipo de ação mais lenta, que a gente consegue observar, criar estratégia, ver o que está acontecendo e mudar a nossa atitude com relação àquela situação, está ligado com os planetas mais lentos. Urano, Netuno e Plutão. Especialmente Plutão, né? Você sabe que o negócio está ali. Ele está lá na sua frente já faz um tempão, não é uma novidade. Ele está ali. Então, o impacto que isso tem na sua vida é um impacto que você pode controlar, você pode manejar aquilo estrategicamente, vivendo de uma forma positiva. Agora a gente tem um problema. Mercúrio retrógrado é como se você estivesse subindo numa escada rolante e tivesse um bando de criança baguncenta na sua frente e na hora que você vai descer da escada rolante, as crianças resolvem descer ao contrário. E elas tudo trombam em você sem você nem pensar que um bagulho sem noção desse seria feito, né? E isso acontece durante Mercúrio retrógrado. Se você não está prestando atenção e vê que essas crianças vão aprontar, você vai dar de cara, vai todo mundo cair no chão, vai todo mundo se machucar. Se você vê que elas estão fazendo isso, você consegue se precaver e até dar uma fugidinha daquele momento ali, tá? Então essa é a dificuldade que Mercúrio retrógrado pode provocar na nossa vida. É a surpresa. É a ação imediata, impensada e reativa e sem menor tipo de cabimento. Então, isso vai afetar o mapa das pessoas com muito mais intensidade e velocidade do que os planetas lentos. Beleza? Última curiosidade aqui. É possível que as pessoas nasçam com Mercúrio retrógrado no mapa. O que quer dizer que a pessoa pode experimentar dificuldades na questão de Mercúrio, na área onde ele está, no signo onde ele está. Ele pode ter essa dificuldade. Só que acontece. O mapa natal, ele tem certos movimentos. E durante a vida, a pessoa que tem Mercúrio retrógrado, muito provavelmente, pode passar por uma fase de transição, onde ele deixa de ser retrógrado para ser movimento direto. Isso aqui você não sabia, né? Isso aqui é bastante legal. Mas eu vou explicar com mais detalhes num próximo vídeo. Beleza? Então, essa foi uma aula básica, resumida sobre Mercúrio. Tem dúvidas? Quer saber mais coisas? Tem sugestão de vídeo? Marca aqui. Aquele negócio, né? Dá o like, compartilha, segue, se inscreve no canal e tudo mais. Então, beleza. A próxima aula é Vênus. Beijo!